Fala pessoal, tô aqui para mostrar mais uma partida que eu joguei no Shatter Masters, torneio que foi realizado em Joaçaba, Santa Catarina, de 1 a 9 de maio. Nesse torneio eu tive várias partidas interessantes, eu gostaria até de mostrar todas assim, mas resolvi selecionar as mais legais e mais instrutivas. Antes de começar, né, a análise dessa partida, se você puder deixar o like no vídeo, se não tiver inscrito no canal ainda se inscreve para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Eu gosto de analisar minhas partidas, né, e acho que pode ajudar muita gente. Então, vamos lá, vou mostrar essa partida que eu joguei na segunda rodada. Foi um empate, mas como a gente vai ver, foi um empate nada entediante, nada, não foi um empate sem emoção contra o MF Lucas do Vale Cardoso, o famoso Lucas Mito, mais conhecido pelo apelido. E essa partida foi jogada na segunda rodada do Shadow Masters. Eu tinha um emparceramento difícil pela frente. Eu dobrei pretas, né? Nos torneios fechados sempre tem um jogador que dobra brancas, que joga as duas primeiras de brancas, e um que dobra pretas, joga as duas primeiras de pretas. E eu tive o azar de ser esse jogador que dobrou pretas, né? Então eu joguei contra o Cubas na primeira. É uma partida que eu perdi. Eu já analisei ela pro canal. E, bom, foi um começo difícil, mas foi uma partida bem interessante, também bem instrutiva. Meu adversário jogou super bem e eu tinha já um desafio difícil na segunda rodada, que essa é a parte dura dos torneios fechados, né? Todo mundo joga bem. Então eu já jogava na segunda rodada contra o Lucas de pretas. Bom, o Lucas começou com cavalo F3. Ele tem jogado cavalo F3 às vezes. Eu percebo que ele faz isso mais quando ele quer fugir de teoria ou quando ele enfrenta um adversário que ele acha que é muito teórico. Mesmo assim, na nossa última partida, que foi no Magistral Osasco, ele jogou E4 comigo. Mas na nossa penúltima partida que eu tava de pretas, que foi o Criciúma Chess Open, ele jogou cavalo F3 também. Se eu não me engano, na minha partida contra ele no Criciúma Chess Open, eu abri com D5. Tenho quase certeza que eu joguei D5. Mas, naturalmente, contra cavalo F3, as pretas têm vários lances possíveis, né? Dá pra jogar cavalo F6 também, dá pra jogar D5, dá pra jogar até lances um pouco mais tímidos como E6 ou D6, G6, mas nessa partida eu decidi fazer C5, que eu queria levar para um tipo de posição diferente. D5 deu certo para mim contra o Lucas, mas eu imaginei que talvez contra isso iria ter dado uma olhada, né? Porque eu já tinha jogado essa ordem com ele. A de C5 geralmente dá a chance do adversário ir para uma siciliana, né? Se ele quiser que ele pode jogar E4, mas eu não estava preocupado com isso porque eu sou jogador de siciliano. Porém, ele fez C4 mesmo, e aí a gente tem uma posição de inglês assimétrica. Cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6. Essas posições elas são muito ricas para os dois lados, tá? Tem várias formas de jogar. Por exemplo, aqui o branco pode abrir logo, tentar pegar o centro e jogar com D4, CD e cavalo D4. E aí é um jogo mais aberto. Pode levar um jogo um pouco mais tenso também às vezes. Ou ele pode jogar G3. E nesse caso as pretas que têm a chance de jogar com D5, tentando pegar o centro. Ou ele pode fazer o que ele fez na partida, jogar E3. Essa é uma ordem também interessante, também é possível. E aqui, bom, aqui tem algumas opções para as pretas também, tá? Eu podia jogar, por exemplo, o E5, para tentar lutar pelo centro. Só que isso leva a um jogo mais complicado, já um jogo mais concreto, porque as brancas fazem D4 mesmo e a posição se torna muito aberta. Então é importante saber como jogar essas posições aqui. Não dá para você só chutar o E5 e tentar achar na hora. Ou eu poderia jogar D5 também, direto. Essa é uma outra possibilidade. E bem, aqui as brancas têm várias opções. Assim, a principal é tomar mesmo, depois de cavalo toma. Na verdade, toma em D5 e agora tem algumas opções, né? Ele pode jogar um bispo B5, bispo C4, que é interessante. Mas ele pode jogar D4 também. E aí fica um outro tipo de jogo que lembra bastante uma Caro-Kann, o sistema Panov. Então, assim, essa estrutura, essa ordem, né, que ele escolheu, que eu escolhi também de pretas, ela é bastante rica para os dois lados, assim, tem várias possibilidades. Eu decidi por outra alternativa que foi jogar E6 e levar para um jogo simétrico. Então ele faz D4, D5. Agora a gente tem uma posição bem clássica, muito popular, de uma abertura que eu acho que a gente pode dizer que é a semi-Tarrasch aqui. É como se fosse uma defesa Tarrasch das pretas que as brancas jogaram com E3. E essa posição ela é caracterizada pela flexibilidade aqui do centro, em que os dois lados têm que ficar bem espertos com as mudanças na estrutura. Então existe uma tensão muito forte aí,
e a definição do centro que vai ditar o tipo de jogo que vai surgir na posição. O Lucas fez A3 aqui, que é o principal. Eu vou tentar não falar muito sobre a abertura para o vídeo não ficar super longo e ficar muito maçante também, né? Então vou resumir dizendo assim, que as brancas podem definir o centro aqui, se elas quiserem, se ele quiser fazer assim. O problema é que isso costuma... Geralmente o lado que mexe primeiro no centro acaba ajudando o adversário, tá? Esse é o problema aqui. Por exemplo, se ele joga D por C5, eu já desenvolvo uma peça, né? Bispo toma C5 e tô rocando. Se ele joga C por D5, eu vou tomar de peão. E é verdade que, a qualquer momento, as brancas podem isolar aqui com D por C5, eu vou ficar com o peão isolado. Por outro lado, isso já dá um jogo livre para as pretas, porque eu tenho como ativar o bispo de casas brancas e tenho a coluna E aberta depois que eu rocar, né? Então tem os prós e os contras. O lado positivo ele vai isolar meu peão, o lado negativo eu fico com um jogo mais livre. Por isso que o mais jogado aqui é A3. Esse é um lance sutil, mas é bem útil. Ele meio que passa a vez para as pretas, porque agora a explicação que eu acabei de dar para as brancas vale para as pretas também, né? Se eu mexer no centro, eu estou liberando o jogo para ele, para o meu adversário. E ao mesmo tempo, o A3 ele prepara um desenvolvimento ativo das brancas, tá? Que seria, no caso, se eu jogasse A6 aqui, por exemplo. Se eu jogasse A6, tentando manter essa simetria, ele não precisa fazer um H3 agora, alguma coisa assim, continuar tentando passar a vez. Na verdade, agora as brancas podem mexer na estrutura. Ele joga D por C5, bispo C5 e B4. E essa é a variante principal, né? Ele aproveita o peão em A3 para expandir rápido na aula da dama e já desenvolver o bispo ativamente por B2. Essa seria uma possibilidade, é até o lance principal. Mas eu não quis entrar nessa posição por causa de uma partida... Assim, eu imaginei que ele podia ter preparado alguma coisa aqui, e principalmente por causa de uma partida recente, que foi jogada no último torneio de candidatos, uma partida do Gukesh contra o Vidit na primeira rodada, em que aqui seguiu o bispo D6, e aí o Gukesh jogou torre A2. Uma linha bem interessante, é um lance diferente, né? Ele quer pôr a torre em D2 e colocar uma pressão rápida na coluna D. E assim, essa partida empatou, o Vidit jogou super bem, mas eu não lembrava direito como que era, então eu achei melhor não dar a chance de entrar nisso, né? Por isso, eu joguei a outra opção, que é D por C4 primeiro. Tudo bem que esse lance tem essa desvantagem dele desenvolver o bispo de uma vez, né, para C4, só que agora eu faço A6 sem dar a chance dele jogar esse D por C5 e B4 por causa das damas aqui na coluna D. Tem outras alternativas para as pretas também, tá? Por exemplo, C por D4 é a mesma explicação que eu falei 2 lances atrás, né? E por D4 as brancas ficam com o peão isolado, mas é a mesma coisa, ele já tem um jogo livre. Ele vai rocar e pôr a torre em E1, ele tá jogando bispo G5. E aqui é até pior, porque as brancas têm o tempo da abertura, né? Ele tá na frente no desenvolvimento, então ele pode quebrar com D5 em algum momento. E quando abre a posição pode ficar bastante perigoso pro preto se eu não souber o que fazer. Uma alternativa sólida era bispo E7, né? E rocar rápido aqui. Eu considerei isso, mas achei que poderia ficar um pouco mais agradável para ele por causa da seguinte variante. Rock, e agora ele joga D por C5. Dama por D1, torre D1, bispo C5, B4, e quando o bispo E7, bispo B2. E eu sentia que essa pequena vantagem de desenvolvimento já podia dar um pouco de pressão para as brancas, porque ele tem 2 peças a mais no jogo, né? A torre em D1 e o bispo em B2. E como eu ainda não desenvolvi essas peças, eu pensei que ficar atrás no desenvolvimento aqui poderia ser um pouco chato para mim. Então, eu decidi jogar A6, uma ideia parecida, né? A mesma ideia que eu expliquei para as brancas, assim, de jogar B5 e bispo B7. Ele fez rock, aí eu joguei B5. Agora o Lucas volta esse bispo para A2, que é uma casa interessante, é um lugar bom para o bispo, porque ele ainda está de olho na ruptura com D5. Essa é uma ideia temática nessas posições, né? Ele joga na hora certa D5 para tentar ativar as peças e abrir linhas na posição. Então eu já fiz bispo B7 antecipando essa ideia. Ou seja, agora se ele joga D5, E por D5, cavalo por D5, cavalo por D5, bispo D6 simplesmente. O cavalo em C6 está defendido e as pretas estão ok, né? Eu vou jogar dama C7, rock, por uma torre em D8 e essa posição tá tranquila. Também nessa posição já não é interessante para ele jogar D por C5, porque é diferente. É interessante perceber o seguinte, que do jeito que eu tô jogando a abertura, tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado positivo dessa ordem de lances que eu escolhi aqui? Eu estou desenvolvendo mais rapidamente as minhas peças, principalmente a ala da dama e o bispo aqui de B7, né?
O lado ruim é que eu tô deixando o meu rei no centro, então eu tô atrasando um pouco mais o desenvolvimento e ele já tá com o rei rocado. A gente vai ver que isso é um fator bem importante na partida. Só que se ele jogasse D por C5, aí seria pior, porque depois de bispo C5, B4 e bispo D6, bispo B2 e roque, as pretas já têm um jogo mais fácil, mais confortável. Nesse tipo de estrutura, uma ideia bem temática é jogar cavalo E5 ou cavalo E4 para as brancas. Porque você remove um defensor da ala do rei e começa a pressionar com os bispos. E aqui a gente percebe que agora o bispo dele ficou mal em A2, porque ele não tem D5 mais, né? Ele jogou D por C5, então o bispo fica passivo ali, e o bispo não está apoiando o cavalo E4 para as brancas, por exemplo, que é um lance bem temático. Como a gente tem uma estrutura simétrica nessa posição, eu acho que vale a pena dizer o seguinte, para vocês lembrarem. Em estruturas simétricas, o lado que pega a iniciativa primeiro tem vantagem. Então, é muito fácil de repente, como a gente costuma dizer, ele que está de brancas aqui em 2 lances passar a jogar de pretas. Se ele fizer 2 lances imprecisos, ele perde a vantagem do lance inicial e já fica na defensiva. Mas ele não jogou nem D por C5 nem D5. Aqui o Lucas ele fez o lance mais ambicioso, que é Dama E2. Uma jogada bem crítica, especialmente contra essa ordem, porque ele libera a casa D1 para a torre, né? Ele quer pôr a torre aqui para pressionar, criar ideias em cima da dama preta. E aí eu fiz C por D4, né? Definindo no centro. Eu considerei bispo E7, mas achei que torre D1 seria chato, ele tá ameaçando tanto D por C5 como D5. Então eu joguei C por D4. E agora, não adianta jogar E por D4. Né? Tem algumas posições que o branco joga sacrificando esse peão de D, mas aqui não é bom. Cavalo por D4, cavalo D4 e dama por D4. É simplesmente peão a mais para as pretas, porque eu tenho até um dama G4 aqui se precisar, né? Propondo a troca de damas e mate em G2. Então ele não consegue criar nenhuma iniciativa a tempo nessa posição. Mas ele joga torre D1, um lance bem importante, bem forte também, cravando o peão em D4, né? E colocando já a pressão na ala da dama. Aqui, tudo isso aqui é teoria, tá? Apesar de já parecer que tá meio fora, mas é teórico. Eu lembrava que o lance certo era B4, e aí eu joguei B4 nessa posição, que eu, depois de calcular um pouco, realmente é uma jogada importante para criar contra-jogo e para tentar desenvolver as peças pretas com tempo. Mas principalmente para criar contra-jogo, para atrapalhar os planos das brancas. Mas vou mostrar algumas alternativas que eu considerei. Bispo E7 parece bem simples para fazer rock, né? O problema é que depois de E por D4, rock e D5, eu achei que a posição das brancas podia ser muito ativa, porque ele já vai ter, ele consegue a ruptura temática, né, na casa D5, e aí ao mesmo tempo ele vai abrir a coluna D, a coluna E, e vai ativar o bispo de casas brancas, removendo o peão de E6. Então, isso pareceu muito perigoso, né? Muito, eu senti que essa posição era bem arriscada para mim, porque para vocês terem ideia, depois de E por D5, cavalo por D5, cavalo D5, bispo por D5, ele já tem várias ameaças nessa posição, principalmente na coluna D, e aí as peças podem ficar sobrecarregadas, porque o cavalo está defendendo o bispo. Assim, objetivamente, o computador diz que ainda as pretas conseguem neutralizar a pressão com o jogo correto. Porém, só tem um lance aqui que é dama E8, uma jogada já pouco intuitiva, pouco natural para mim. O ponto é que com a dama E8, além de estar reforçando a casa, o cavalo de C6, as pretas preparam para jogar bispo F6, propondo a troca de damas. Por exemplo, dama C7 aqui é um lance muito mais natural, parece fazer muito mais sentido que dama E8 para ligar as torres. Só que depois de dama E4, já tem muitas ideias para as brancas. Ele aumenta a pressão em C6, ameaça bispo F4, ameaça bispo G5 às vezes, e de repente a posição preta já é muito delicada. Então o bispo E7 tem esse problema de ser muito lento, né, e de não fazer nada contra, não evitar a ruptura em D5. Eu também considerei D3 aqui, só para não deixar ele jogar E por D4. Só que depois de torre por D3 e dama C7, eu achei que E4 daria vantagem para as brancas, né? O avanço do peão de E também é chato. Ele pode desenvolver o bispo aqui, tipo bispo G5 e torre C1, e principalmente essa torre em D3, às vezes ela se torna muito perigosa, ela pode ser passada para a ala do rei lá na frente, né? Apoiar algumas ideias de ataque. Então por isso eu joguei B4. Também eu lembrava que B4 era o melhor lance, o teórico, mas eu quis também checar por meio do cálculo se eu não estava deixando passar nada. E agora ele fez E por D4, que é a resposta crítica também. Se A por B4, aí cavalo por B4 é o certo, torre por D4 e dama B6. E essa posição é tranquila para as pretas. Porém, tinha um detalhe, né? Nessa posição, depois de cavalo B4,
ele pode jogar bispo B3 também, que é muito interessante. Ele salva, o bispo ali não deixa trocar e ele tá ameaçando um cheque muito perigoso em A4, porque com um bispo A4 e cavalo E5, as brancas começam a colocar muita pressão ali na posição, né, das pretas. Nesse momento só tem um lance aqui que mantém o controle da posição das pretas, mas eu vi na análise, que era D3. Isso é possível porque o cavalo está em B4 e aí ao mesmo tempo bloqueia a coluna D e ganha um tempo em cima da dama. Um tempo bem importante. Então por conta disso as pretas mantêm o equilíbrio aqui, a posição está ok. E no caso de torre por D4, dama B6, bispo B3 e bispo B7, as pretas já estão prontas para rocar e aí a posição é bem tranquila. Não preciso ter medo do cheque em A4 agora porque é bispo C6 simplesmente. As pretas estão seguras. Então ele jogou E por D4, que está sacrificando uma peça, é verdade, só que ele vai recuperar logo em seguida. B por C3, D5. E basicamente isso recupera a peça, claro, né? Porque ele tem. Ao mesmo tempo ele está ameaçando abrir a coluna D, a coluna E e está caindo aqui o cavalinho em C6. Então são muitas ameaças. E logicamente as pretas vão ter que devolver a peça para não levar mate, né? Por exemplo, eu joguei cavalo por D5, que eu sabia que era o único também. Mas, por exemplo, dama C7, só para tirar a dama, seria um erro grave. Aqui as brancas jogam D por E6. Em vez de tomar a peça, ele toma em E6. Ameaça, inclusive, tomar colocando o peão em F7 já. F por E6, dama por E6. Não dá para cobrir de bispo porque eu levo mate, né, em F7. Então, dama E7, mas agora ele volta, dama B3. E essa posição já é sem nenhuma esperança para as pretas. Ele tem um ataque decisivo chegando, né, com bispo G5, torre E1, e não tem nada que as pretas possam fazer aqui nos próximos lances. Estou simplesmente perdido. Então eu joguei cavalo por D5. Ele pode retomar com as duas peças aqui de torre ou de bispo. Eu lembrava que o principal era torre por D5, dama C7, e agora as brancas voltam a torre para D3. Ele vai tomar de torre. E fica uma posição bem interessante. Aqui tentar ficar com o peão a mais é um erro grave. Assim, C por B2, bispo B2. Essa posição já tem cara de ser perdida para as pretas, porque agora eu não consigo desenvolver o bispo de F8+, né, por causa da pressão em G7, e além disso ele está jogando torre C1 ou torre D1, e uma hora pode vir um sacrifício em E6 aqui, né? Então isso já parece que é um ataque muito forte por parte das brancas. Então lembrando que depois de torre D3 as posições seguiam, as partidas seguiam assim, bispo E7, torre por C3 rock, bispo E3, bom, segue o jogo, né? É uma posição interessante, as brancas ainda têm um pouquinho de atividade, né, por causa do desenvolvimento, da iniciativa, mas com o jogo correto as pretas conseguem resolver os problemas. Aliás, como quase tudo no xadrez, né? Com o jogo correto as pretas estão ok, mas às vezes na prática é mais perigoso. Mas na partida ele não tomou de torre, aqui o Lucas jogou bispo toma D5, também parece um lance muito perigoso. Na realidade, assim, se as pretas não tomarem cuidado, a posição ainda é muito delicada. Mas eu tenho uma resposta muito concreta aqui, que é cavalo D4. Esse intermediário é muito forte, ele ataca a dama e vai pegar o bispo ali em D5. Agora é engraçado que o que eu lembrava dessa posição era só isso, o cavalo D4, né? Porque no Magistral de Osasco, na última rodada, o Diego Berardino jogou contra o Bobadilla, da Colômbia, e ele perdeu nessa linha, né? E aqui o Diego cometeu um erro grave, que foi cavalo D4 direto. Aí as brancas têm cavalo por D4, e quando ele jogou, se eu não me engano, acho que foi bispo D5, aí levou cavalo por E6 aqui. F por E6, bispo toma D5, cavalo D5, dama D5, e as brancas vão recuperar o cavalo em D5 que estão completamente ganhas, né? É um peão a mais, mas é um peão a mais muito ganho, assim. Então o Diego acabou perdendo essa partida. E depois ele comentou comigo que ele errou a ordem, que ele tinha visto esse cavalo D4, mas era primeiro cavalo por D5 e se bispo por D5, aí cavalo D4. Então eu lembrei disso na hora e falei, bom, não vou cometer o erro do Diego, né? Vou jogar cavalo D4, tomar em D5 primeiro e depois cavalo D4. Foi torre por D4. Aliás, se ele toma aqui de cavalo, esse já é um lance ruim mesmo, porque dama por D5 ganha um tempo ameaçando mate em G2, e quando ele volta o cavalo e ataca a dama, tem dama E4, assim. Isso já deixa as pretas com um jogo mais fácil, por causa do par de bispos, e o preto já tá mais ativo, inclusive. Então ele jogou torre por D4 no natural, bispo toma D5, e agora jogou B toma C3. Eu também tinha calculado aqui bispo G5. Pensei que esse podia ser um jeito das brancas jogarem mais ativamente, né? Ele tentar aproveitar a vantagem de desenvolvimento dele para aumentar a pressão. Mas eu vi uma variante legal que era C por B2 aqui.
ataca a torre ali, né? Então deixa a dama no ar. E se torre de A D1, parece que ele tá ganhando material aqui por causa de torre por D5, né? Ele tá atacando a dama. Só que por outro lado ele não consegue tomar a peça porque eu tô fazendo dama lá em B1. Então eu posso jogar F6 mesmo. Se ele só tirar o bispo, F7 no próximo, é uma possibilidade, o rei vai ficar muito seguro. E se torre por D5, dama por D5. Quando a torre toma, faz dama. Torre D1, dama B6. Então aqui foi B por C3. E aí a gente tem um momento crítico da abertura, talvez da partida inteira até, né? Porque, tá, aqui eu já tava fora do que eu lembrava até o bispo D5, mas essa posição eu tive que tentar encontrar uma forma de resolver os problemas. As brancas têm uma ameaça simples e ganhadora, que é C4, né? Ele ameaça ganhar uma peça por causa da cravada. E eu não consigo tirar a dama tão facilmente, porque se eu fizer um lance como dama B6 ou dama C7, ele simplesmente toma em D5, né? Por causa da cravada. O principal problema dessa posição para as pretas é a falta de desenvolvimento. Aliás, se eu jogar, por exemplo, bispo E7 para tentar, né, tampar a coluna e fazer rock, eu levo C4, cai a peça. Então, assim, o principal problema das pretas aqui é a falta de desenvolvimento. Eu ainda estou a 2 lances de rocar. Né? Meu rei ainda está em E8 e ele... Tudo bem que ele não está totalmente desenvolvido, mas ele está tentando criar ameaças para me impedir de completar o desenvolvimento. Essa é a melhor forma de explorar esse tipo de vantagem. Você vai criando uma ameaça atrás da outra para manter o adversário ocupado com o objetivo de que, em algum momento, ou você realmente impede o adversário de rocar, ou você força ele a fazer uma concessão estratégica. Ficar com uma estrutura pior, ficar com uma peça mal colocada, algo assim, né? Então era um momento bem delicado para mim aqui, não é tão simples quanto parece, né? A ameaça de C4 não é tão fácil de ser parada, mas eu acabei encontrando o caminho correto, começando com o bispo C5, que é bem natural, porque a ideia desse lance é o quê? Eu desenvolvo uma peça que eu preciso tirar para fazer rock de qualquer jeito, ganhando um tempo em cima dessa torre. Fora isso, as outras opções não pareciam legais. Por exemplo, a gente já viu que não dá para tirar a dama direita nem jogar bispo E7. Então o que resta aqui é a dama D7, mais ou menos. Afinal, o ponto é que se C4, bispo toma F3. E agora a dama não está caindo com cheque em B8. Esse é um detalhe bem importante. Mas as brancas têm cavalo E5. Ele ganha esse tempo em cima da dama e depois ele pode continuar aqui com C4. E nisso as brancas vão aumentando a pressão muito fortemente na ala do rei. Na verdade, aqui o computador já diz até que o preto está perdido. Então eu joguei bispo C5, que era o mais natural. Aí o que é um detalhe bom pra mim, né? Se ele só volta a torre aqui, tipo torre D1, aí eu posso fazer rock normal, porque agora C4 nem é uma ameaça. Se C4, o bispo toma C4. Essa dama não tá mais caindo com cheque, né? Torre D8, bispo E2. E se dama C4, dama por D1, quem ganha são as pretas. Então esse era um detalhe tático bem relevante. Ainda eu tive que calcular a seguinte posição: dama C2, que ele continua atacando minha dama e agora tá batendo nos 2 bispos, né? Mas eu tenho, no mínimo, dama C8 aqui. Se dama por C4, o bispo F2 dá um descoberto ganhando a dama, no mínimo. Bom, então torre D1 não dá. Outra variante crítica que eu calculei foi bispo G5. Esse lance sempre tem que ser considerado porque segue também a essência do que as brancas precisam fazer aqui, né? Continuar criando ameaças para manter as pretas ocupadas. Afinal, se eu tirar a dama errada, eu posso estar levando torre D5. Mas eu calculei a seguinte linha: F6, e agora ele tem 2 peças caindo, então não dá para fazer mágica, né? Ele vai ter que tirar uma delas, ele tira a torre. F por G5 e C4. Ele vai recuperar a peça, né? Só que agora eu jogo rock mesmo. CD5 e D5, e essa posição pareceu tranquila para as pretas. Eu tô com um peão a mais aqui, mas o mais importante não é nem isso. O peão deve cair, né? Ele já tem, por exemplo, um cheque em E6, está caindo D5. Mas o mais importante é que eu já pus o rei em segurança e já tô pronto depois para continuar jogando ativamente com dama B6, por exemplo. Tem umas ideias com G4 aqui que também podem ser incômodas para as brancas. O maior problema, aí eu também vou explicar o seguinte, né? Um outro ponto relevante aqui. O maior problema de perder o rock, de ficar com o rei no centro, nem sempre é levar um ataque. A gente costuma associar isso sempre a levar um ataque. É claro que aqui tem o risco das pretas ficarem sob ataque. Mas um dos principais problemas do seu rei ficar preso no centro é você não conseguir terminar o desenvolvimento, não conseguir ligar as torres. É muito importante ligar as torres para jogar ativamente, né? Então por isso que eu falo aqui, quando eu coloco o rei em segurança, esse é um ponto positivo, mas ainda mais importante é o fato de que agora as torres pretas estão conectadas, né? Então eu consigo criar contra-jogo. Só que nenhum desses lances era o crítico, nem torre D1, nem bispo G5. O crítico era o que ele fez na partida, torre G4. Uma jogada um pouco estranha, né? Parece que a torre vai ficar um pouco esquisita em G4, só que ele cria de novo uma ameaça direta em cima do peão de G7.
E agora eu não consigo ainda rocar, porque tem um problema tático, né? Evidente, assim, rock leva bispo H6. E eu vou ter que dar uma qualidade nessa posição. Se eu jogar G6, as brancas fazem bispo H6, que é outra jogada muito boa, deixando o meu rei no centro. Aqui ele realmente tem chances de desenvolver uma pressão, porque os próximos lances são muito simples. Ele pode desalojar o bispo com C4, pode ter um dama E5, um torre E1 ou torre D1, várias ideias. E o problema, como eu disse, é que além do rei estar um pouco vulnerável em E8, eu não consigo fazer a comunicação das torres. Então eu fico atrás no desenvolvimento. É como se eu ficasse com uma torre a menos, por exemplo, em várias posições. Então isso é muito chato para as pretas. Algo parecido seria se jogasse F8, por exemplo. Depois de cavalo E5, de novo o computador já dá decisiva, porque ele já tem um C4, aí ele pode pôr o bispo em B2, uma torre em D1. Ele vai simplesmente desenvolvendo as peças de forma ativa, enquanto eu fico com o rei aqui atrapalhando o desenvolvimento. E em último caso também estou levando algumas ameaças táticas, né, na aula do rei. Então o lance certo é dama F6. Essa é a jogada correta para preparar o roque. Mas era uma jogada que eu precisava calcular com muito cuidado, porque a dama ficou um pouco exposta a ataques das peças pretas. Então não era um lance tão simples de fazer esse dama F6. Por exemplo, bispo G5 aqui é uma jogada que parecia muito perigosa, né? Porque parece que a dama está assim uma casa legal nessa posição. Mas eu fiquei um pouco mais tranquilo quando eu vi a seguinte variante: dama F5, cavalo H4. Tem um golpe tático aqui, bispo toma F2, se dama por F2, dama G4, mas ele joga RH1 e está ameaçando torre F1, né? Bispo toma H4, bispo toma H4. Essa posição ela ainda parece um pouco preocupante, porque ele mantém a pressão em G7, tá vindo um torre F1 aqui, mas aí eu vi torre B8. Né? Essa jogada é muito importante para manter o equilíbrio, para eu dar um check ali em B1 e trocar um par de torres. Ele ainda tem o bispo voltando para E1, mas o mais importante é trocar um par de torres. Isso alivia muito a posição das pretas e resolve bastante o problema da pressão, né, na ala do rei. E ele jogou. E aí o que eu considerava mais crítico era o seguinte: cavalo E5. Esse lance parecia muito chato, parecia objetivamente a melhor tentativa das brancas, porque ele cria ameaça de torre F4, ganhando ali o peão de F7. E também porque eu não consigo fazer rock nessa posição, né? Se eu roco, cavalo D7, ganho uma qualidade. Então tem esse problema tático. Pode até parecer à primeira vista que dá para jogar bispo toma F2 aqui, se dama por F2 dama E5, um tema parecido com o que a gente acabou de ver. Só que ele joga RH1 e continua a ameaça de torre F4 e aqui o preto já está perdido. Eu não tenho como lidar com a ameaça de torre F4 de um jeito satisfatório. Mas eu vi a jogada correta aqui, que é bispo D6, desalojando rapidamente o cavalo antes que ele mande o torre F4, né? Ele não tem como apoiar muito facilmente esse cavalo, porque se bispo F4 leva a H5, aí a gente vê que a posição das brancas também tem alguns perigos, né? Ele tá jogando ativamente, mas está descoordenando as peças nesse processo, então aqui ele fica com a torre sobrecarregada e perde o bispo. E se ele joga F4, aí já é mais tranquilo de... Assim, não dá para rocar ainda, mas eu posso fazer um lance como... Agora ele não tem mais torre F4, né? Então, assim, ele não tá ameaçando nada nessa posição. Tá ameaçando se eu rocar cavalo D7, mas... Eu acho até que rei E7 aqui pode ser uma jogada, ou até bispo toma E5, né? Mas... Bom, mesmo rock, cavalo D7, bispo C3, bispo dama C3, bispo B2... ainda tem algumas coisas para resolver, na verdade. Não é tão fácil assim. Mas posso fazer torre D8 primeiro, né? Torre D8 e depois eu roco. É que o ponto é esse, com o peão em F4 ele não ameaça nem torre F4 e nem tá atirando o bispo também. Então eu tenho um tempo de me organizar com esse torre D8, por exemplo. Bom, mas o certo aqui era cavalo C4 depois de bispo D6. Essa posição eu até cheguei a ver nos meus cálculos, ele ainda tá tentando ganhar tempo, né? Jogando ativamente. Bispo C4, dama C4. Essa ainda é uma posição bem delicada, ele tem a ameaça de dama C6 aqui que ganharia no ato. E aqui é engraçado porque tem uma partida que chegou nessa posição. Tudo isso aqui é meio teórico ainda. E as pretas só conseguem manter o equilíbrio jogando de uma forma bem precisa. Então, assim, o certo é rocar para não levar a dama C6. Só que agora as brancas jogam bispo G5, piorando a dama preta, né? Porque qual é o detalhe? Se joga dama G6, que foi visto numa partida, aqui as brancas têm um golpe muito forte, bispo E7.
que ataca a dama e o bispo. Isso foi jogado pelo Gelfand contra o Leco, numa Olimpíada. Agora as pretas não tem nada melhor do que bispo E7 e sacrificar a dama, né? Torre G6, HG6 e tentar montar uma defesa aqui com bispo em F6, torre em C8, por exemplo. A partida acabou empatando, mas as brancas estão melhores, né? O branco tem vantagem com dama a mais. O preto teve que defender super bem. Porém, o lance certo não é dama G6, é esse, dama F5. Só que agora qual que é o detalhe? Com a dama em F6, ela não está mais controlando a casa H6, então as brancas têm o bispo H6. Eu vi essa posição na partida, eu pretendia jogar dama F5, e aqui eu tava contando com bispo E5 para manter tudo defendido, né? Eu achei que esse era o lance certo. Por quê? Se torre G5, dama F6. E apesar de o G7 estar caindo, ele tem problemas com as peças aqui. As peças dele não tão legais, né? Porém, eu só calculei o seguinte, depois de torre por G7, H8, ele vai perder material. E se bispo G7, e se jogar bispo G7, aí dama por G5, né? Fica com torre a mais. Só que tem uma jogada brilhante aqui, muito boa para as brancas, que é dama H4. Essa eu não vi. Ele defende a torre e agora ele ameaça bispo toma G7, né, numa versão muito melhorada, com a torre defendida. Então as pretas não tem nada melhor do que G6 sacrificando a qualidade, mas isso vai deixar as brancas com uma qualidade a mais e com uma vantagem grande aí, uma vantagem bem confortável. Mas esse não é o lance certo, bispo E5. O lance correto aqui é bem difícil de ver, tanto que eu nem pensei na partida, é torre FB8. Tira a torre dos ataques ali e as pretas ameaçam um contra-ataque em B1. Então essa é uma variante bem legal. O ponto é que se ele fizer um lance tipo torre F1 primeiro, agora dá para jogar bispo F8 reforçando o G7. Essa é a ideia de tirar a torre ganhando tempo, né? Liberar a casa para o bispo. Mas o computador dá uma linha de repetição, como sempre a máquina acha um empate, né? Torre por G7, rei G5, torre G5, ameaça bispo por G7 meio que ganhando, então torre B1, torre por B1, dama por B1. As brancas têm dama F1, mas agora vem um golpe aqui, né? Bispo H2 que ganha a dama. Rei H2, dama F1. As pretas parecem que estão ganhas, mas na verdade tem bispo G7, rei G8, bispo H6 com perpétuo. Então essa linha da máquina seria a melhor variante, assim, com o jogo perfeito para os dois lados. Mas provavelmente eu não veria na partida porque eu estava contando com bispo E5. Por outro lado, eu acho que dama H4 é uma jogada difícil também de considerar na análise, né? A não ser que chegue nessa posição e aí ele percebe que torre G7 ou bispo G7 estão ficando piores. Mas é assim que isso acontece muitas vezes na partida, tá? A gente calcula, tenta ver as melhores posições e deixa passar os recursos mais obscuros, assim, que estão mais escondidos. Isso é normal. Para minha sorte, não precisei achar o torre FB8 porque o Lucas não jogou cavalo E5. Ele jogou cavalo D4 aqui. Ele bloqueia ali o ataque em C3 e, assim, o ponto dele é que ele quer ameaçar bispo G5 nessa posição e me obrigar a pôr a dama em G6, né? Que é uma casa desfavorável. Mas isso não é o melhor. Esse lance é um pouco impreciso. Por outro lado, eu também não aproveitei a chance. Eu tive uma chance aqui de jogar para um pouco mais que igualdade já, para tentar jogar de um jeito mais ativo. Então, tinha duas formas de fazer isso. Uma delas foi sugerida pelo Batman, pelo Axel, que era H5, um lance bem interessante para deslocar a torre das brancas. E aí, quando o branco faz torre G5, as pretas jogam agora um lance bem surpreendente, que é rock, dá o peão de H5, torre H5 e torre AB8, e joga essa posição pela compensação, porque apesar da coluna H estar aberta, não tem nenhum ataque, que é muito fácil de jogar, por exemplo, G6 e rei G7. Claro que tem que tomar cuidado com o bispo H6, mas é uma defesa. E as pretas têm o par de bispos e peças bem ativas, né? Então, o branco tem uma estrutura pior, principalmente o bispo de D5 é muito forte, né? Tem umas ideias como dama G6 às vezes, e as brancas ainda não estão muito bem desenvolvidas. Então, o computador até gosta do preto nisso aqui, mas eu acho que é equilibrado, na verdade, né? Mas a melhor jogada mesmo, assim, que não envolve tanto risco, era bispo D6, que o Lucas até comentou depois que ele estava esperando isso, que ele achou que eu ia jogar isso. E é um lance bom mesmo, porque agora eu preparo o dama E5 aqui, que ganha um tempo atacando H2 e tenta trocar as damas, né? Aí as pretas vão ter o par de bispos, que é muito perigoso nesses finais. Então bispo D6 era a melhor opção para mim. Mas eu joguei bispo toma D4, né? Que é um... Isso acaba igualando bem, assim, mas as pretas não vão jogar por mais que igualdade. Ele jogou torre por D4, que me surpreendeu um pouco, levemente. Eu tava esperando ser por D4, achei que esse era um lance mais lógico, porque ele tem esse plano aqui de bispo F4 e bispo E5, tentar pressionar. E não dá para eu jogar rock direto, esse lance já é um erro grave, porque ele joga bispo G5. E a minha dama não tem casa, né? Se dama G6, bispo E7, e se dama F5, bispo H6.
Então eu pretendia fazer H6 primeiro, controlando a casa G5. E aí quando ele joga bispo F4 para bispo E5, eu tenho tempo de fazer dama F5, que é um lance muito importante, muito útil. Esse lance só dá certo porque o bispo está em F4, né? Porque agora ele não pode tomar em G7 que o bispo está caindo. E se ele jogar bispo E5, eu tenho F6 primeiro. Ganho um tempo e depois ponho o rei em F7. Então isso parece meio suficiente assim para resolver a pressão ali das brancas na ala do rei e deixar o preto ok. Só que ele jogou torre por D4, e aí né, ameaçou torre por D5 de novo. Então, roque, bispo F4. Eu joguei dama F5 melhorando um pouco a dama. Bom, nessa posição, ele fez bispo D6 e isso leva a uma repetição. Eu achei que, se ele quisesse jogar por mais, poderia fazer aqui C4, alguma coisa assim, C4, bispo C6, bispo D6, torre de F8, torre F4. Por exemplo, dama G6, torre G4, dama F5, C5. E sei lá, as brancas podem tentar explorar o fato dele ter esse bispo bem colocado em D6 e o peão passado em C5 um dia. Mas por outro lado, as pretas podem também buscar ideias ativas com E5 e pôr a torre em E6, passar a torre aqui, jogar um H5. Então eu tenho um contra-jogo também, né? Essas posições de bispos de cores opostas com peças pesadas no tabuleiro, elas podem ser traiçoeiras para os dois lados, né? O branco de repente pode levar um ataque do nada aí também, porque meu bispo tá mirando ali na ala do rei. Então, por isso, ele tomou o caminho seguro nessa posição. Bispo D6, torre FD8, torre F4, dama G6, torre G4, e eu tenho que repetir aqui, né? Ele fica perseguindo a dama. Afinal, nem tem casas para dama. Por exemplo, se eu jogar dama F6, já leva bispo E5. Se jogar dama H6, aí bispo F4 e a dama ficou sem casa. Se dama F6, bispo E5, e se dama H5, torre por G7, né? Dá um ataque descoberto. Então, acabou repetindo aqui. Bom, como vocês podem ver, é um empate. Foi até curta a partida, né? 25 lances. Mas não foi um empate sem luta, né? E não sem momentos interessantes. Isso é algo bem comum de acontecer em partidas, né, de jogadores fortes. A gente vê às vezes que empatou e fica uma impressão de que os dois jogadores tiraram o pé, né? Que ninguém tentou. Mas na verdade, quando você analisa a partida mais profundamente, né, prestando atenção nos problemas que surgiram desde a abertura, aí fica claro que na verdade foi um caso onde os dois jogaram um xadrez bom, assim, um xadrez razoável, porque os dois lados tentam ganhar de algum jeito, né? Você vai colocando problemas e vê se o adversário resolve. Se ele resolve bem, a tendência é que a posição iguale. Então foi mais ou menos o que aconteceu, né? Meu adversário escolheu uma variante bem interessante, bem ambiciosa, mas eu consegui resolver da melhor forma possível os problemas da abertura e isso acabou levando a uma posição equilibrada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa partida, as análises. Se você gostou, deixa o like. Se não tiver inscrito no canal ainda, se inscreve. E eu vou tentar continuar trazendo mais análises de partidas minhas em torneio, né? Explicando também as decisões e preparações, etc. Tudo que eu acho que é interessante pra galera aí. Mas é isso. Valeu por assistirem e até a próxima.